Saudações, gente bonita. Antes de começar o vídeo, deixa eu contar a história. Em Goiás são 11h30 da manhã e hoje está bem mais tranquilo, tá 28 graus. Mas é claro que vai esquentar, né? Quando eu tava vindo, gravei o primeiro vídeo da manhã, eu passei por um senhor vendendo abacaxi. E falei, ó, se alguém quiser me mandar Pix para comprar abacaxi, gente, duas pessoas mandaram. Um mandou R$15, o outro mandou R$10. E aí, eu ganhei o Pix, o mínimo que eu devo fazer é um ralos. Mas e o medão de que se eu ficar para almoçar, fica tarde, o sol fica quente. E quando eu for embora, o caminhão de abacaxi tem ido embora. E eu não poder comprar os abacaxi lindo que eu vi lá. Né? E eu ganhei o Pix. Acho que o mínimo é eu comprar os abacaxi. Então, só para contextualizar, quando eu vim, eu passei na frutaria, comprei uns trem, né? Comprei frango passarinho, 2 pacotes de 1 quilo. E comprei quiabo, comprei milho, comprei alface. Aí eu tô levando acho que uns 3 quiabinhos e 2 espigas de milho. E aí eu faço lá em casa mesmo, né? O importante é não perder a oportunidade de comprar os benditos abacaxis. Eu falo pra vocês, gente, a sorte é esse pessoal de Frutal, do belo estado de Minas Gerais, que traz abacaxi pra cá. Que os que eu vi na frutaria, não, mas que estranhozinho delinquente, dá até descrença. Enfim, né, não vamos fazer um vídeo sobre abacaxi, eu só tô comentando, porque eu quero agradecer muito as pessoas que generosamente passaram o Pix. Que é claro que eu não vou comer esse abacaxi, ainda mais sozinho, vai ser. Nós não vamos fazer a ceia que a gente fazia do Natal, da véspera pro Natal, né? Porque o que está acontecendo na Palestina. Mas aí, minha sobrinha e tal, nós vamos fazer um almocinho no Natal. Nada extravagante, até porque, né? Mas enfim. E eu vou usar os abacaxi para isso, né? E no Natal, como eu disse, na véspera, né? Eu vou passar fazendo uma live. E vou me alimentar de pão e água, porque crianças palestinas, né? Natal é sobre um palestino que eles tentaram matar. E depois houve um infanticídio cometido por um rei judeu. E ele teve que fugir como refugiado para a África. Então essa é a história. No momento em que mais uma vez infanticídio está sendo cometido contra crianças palestinas, não faz sentido eu comemorar a passagem para o Natal. Porque essas crianças, como os pais delas, estão passando fome. E estão sendo desvividas pelo Estado de Israel. Então, não faz sentido comemorar, mas um almocinho a gente vai fazer, se Deus assim permitir. Então a minha colaboração vai ser fruta. E aí eu ganhei o Pix para os abacaxi. Obrigado mais uma vez. E vamos aproveitar que nem está tão quente e ir lá antes do almoço. Ir lá antes do almoço. Torcer para o homem ainda estar lá. Seja como for, o assunto não é esse. Muito bem, no vídeo que eu mandei hoje de manhã, nós comentamos o quanto o fechamento na prática do canal de Suez, porque o Estreito de Bab el-Mandeb está bloqueado para todos os efeitos. Ninguém entra, ninguém sai, não é só navio que vai para a entidade sionista. O tanto que esse fechamento vai impactar negativamente o comércio mundial, encarecendo os fretes, alongando os prazos, dificultando o transporte, encarecendo os produtos, criando carestia, diminuindo a oferta, portanto, aumentando a inflação, o que força os bancos centrais, né, que é um instrumento do liberalismo, a aumentar a taxa de juros, que aumenta a concentração de renda e, consequentemente, também a pobreza. Então, vai dar ruim, na verdade, no mundo inteiro, porque o grande produtor do mundo é a Ásia.
e o grande consumidor do mundo é o mundo ocidental. Então, entre o produtor e o consumidor existe essa distância entre dois oceanos. Do Índico para o Atlântico, você tem que passar por Bab el-Mandeb para chegar em Suez. Do Pacífico para o Atlântico, você tem que passar pelo Canal do Panamá. O Canal do Panamá está sem água e Bab el-Mandeb está cercado, de modo que não se pode chegar no Canal de Suez. Então está lascado, gente. As coisas estão muito complicadas. Agora, isso não vai ter consequência, evidentemente, só para os Estados Unidos e só para o comércio. É muito mais amplo do que isso. Vamos pegar, por exemplo, o Brasil. O Brasil, o agronegócio mente e a imprensa divulga a falsa noção que nós somos o celeiro do mundo, que nós alimentamos não sei quantos bilhões de pessoas. É uma megalomania, sabe? Uma bobagem, uma mentiraiada. Mas o fato é que muito brasileiro acredita que nós somos o celeiro do mundo. Só que nós não somos. Nós somos o depósito de ingredientes para a ração do mundo. Você que está me ouvindo, me assistindo, qual foi a última vez que você comeu farinha de sorgo, farelo de algodão, farelo de soja, farelo de milho? O que o Brasil produz não é nem ração, que graças à Lei Candir, se a gente industrializar, gera emprego, renda, desenvolvimento, paga imposto. Só não paga imposto se exportar in natura, sem gerar nenhum emprego, nenhuma renda, nenhum progresso, nenhum desenvolvimento, para estrangeiro. Aí sim eles fabricam ração, eles fabricam os produtos industriais. Fato é, a gente exporta ingredientes para fazer ração. Isso que a gente exporta. Comida, a gente importa. A gente importa trigo, a gente importa arroz. Vocês têm noção disso? Nosso trigo é importado, parte do nosso arroz é importado. Problema que o verdadeiro celeiro do mundo, Índia e Rússia. Índia exportando arroz, Rússia exportando trigo. A Rússia vai vender para quem ela quiser, quem for amigo dela. E a Índia não vai vender mais arroz, só um tipo específico. Quem vai vender arroz? A Indonésia falou que não vai vender. As Filipinas falaram que não vão vender. Prioridade é o abastecimento interno. A China também não vai exportar, nem o Japão. Sobrou quem? Vietnã? Talvez. Seja como for. É suficiente para alimentar a Ásia e o Brasil? Que o brasileiro adora achar que é ocidental. Sempre que uma pessoa vê, nós somos ocidentais, não somos? Eu falo, cara, você come trigo ou come arroz? Come arroz. Então como é que você é ocidental? Como é que você quer ser ocidental comendo arroz? Não tem, né? Não precisa nem continuar. Quem come arroz não é ocidental. O ocidente não come arroz. Sabe? Existe N argumentos além dele. Ah lá, gente, jamelão. Eu peguei alguns. Nem gosto tanto assim, mas é tão sadio. E eu não sei se vocês se lembram. A Maria Chiquinha foi no mato, né? Colher jamelão. E se eu acho eles na beira da rua, por que não? Mas vamos voltar ao assunto. O nosso agronegócio, ele não alimenta o mundo, ele produz ingredientes para a ração, para o gado do mundo, para os porcos do mundo, para as aves do mundo. Ele não alimenta o mundo. E seja como for, ele não alimenta o brasileiro. Não tenta confundir agronegócio com agricultura familiar. Agronegócio é o sistema latifundiário exportador, a monocultura de exportação. A agricultura familiar, que é quem alimenta o povo brasileiro, não é agronegócio. Não vem com essa, não inventa, não. Então, o que acontece é que o Brasil, o agronegócio, produz fome. Porque terras que poderiam ser aproveitadas para produzir comida para o povo brasileiro, produzem ingredientes para ração, para alimentar animais de outros países. A nossa agricultura familiar, pequena e média, que alimenta o brasileiro, o povo brasileiro, ela está passando por problemas. Até que há financiamento. Finalmente, né? Finalmente há financiamento. Voltou a investir e a valorizar a agricultura familiar. Só que o clima está horroroso. Centro-Oeste, seca, calor terrível. Nordeste também, seca no Norte. Chuvas torrenciais no Sul. Então, está um ano muito difícil para a gente acreditar que vai produzir o suficiente para todos os brasileiros se alimentar, gente. Sinto dizer, mas a realidade é outra. Olha, gente, uma tuna. Opa!
tuna, né? Podia estar matando, podia estar roubando, mas eu só tô colhendo uma tuna. Gente, pensa numa bicha saborosa. Eu até ousaria dizer que, como diz uma canção caipira, quem não for filho de Deus tá na unha do capeta. A nossa sorte é que nós temos um presidente humano. Nós temos um governo que governa para os brasileiros. Pelo menos não nos ignora. Porque a coisa vai ficar feia. A gente pensa em transporte, Shopee, Shine, Amazon, em produtos, mas a comida também é transportada. Parte importante dos combustíveis, dos recursos são transportados. Então, o aumento do preço dos fretes, sobretudo considerando que produto agrícola é barato, o preço do frete impacta muito no valor dos produtos agrícolas. Se o preço do frete aumentar, esses produtos agrícolas, ou seja, comida que o Brasil importa, vai ficar muito caro. Com a comida ficando cara, ela vai deixar de ser acessível a todo mundo. E eu nem preciso dizer as consequências disso. A imprensa vai dar um jeito de culpar o Lula, culpar o PT, a oposição vai fazer vídeo mentiroso, mas o fato, gente, é que o fechamento na prática de Babel Mandela e o quase secamento do Estreito, Canal do Panamá, perdão, cria a tempestade perfeita. Tudo que é necessário para dar ruim foi semeado. E a colheita será rápida, não será breve, certo? Então, eu entendo. Para quem é da minha classe social, as pessoas que, né, as outras pessoas não precisam se preocupar, elas têm dinheiro. Mas quem é da minha classe social, evita comprar coisas desnecessárias e sempre que você puder, poupe, economize, estoque. Porque o arroz, eu já tinha falado disso semana passada, o arroz vai só subir. E agora o trigo vai subir muito. Por quê? Porque o trigo é importado, de grandes distâncias. A Rússia parece que garantiu uns transportadores extras, né? Uns navios extras. Mas ela vai priorizar os amigos. Eu não sei até que ponto o Brasil é amigo da Rússia. Bolsonaro estragou muita coisa, muita coisa. Vamos torcer para que eles ainda nos considerem amigos. Porque eles sim são celeiros do mundo. Eles produzem muitos, milhões e milhões de toneladas de trigo que exportam. Só que a prioridade deles é a África. Na verdade, a Rússia está dando comida para a África. E não é pouca não, são milhares de toneladas para cada país, milhões de toneladas. Então, nitidamente, a preocupação russa é a África. Nós não somos prioridades. E isso não é culpa dos russos, é culpa dos nossos ex-governantes. Né? A situação tende a não ficar boa. Vamos chamar uma situação não boa, para não usar uma palavra que o algoritmo não gosta. Seja como for, pessoas, 2024 vai ser um ano muito difícil. É impressionante, cada dia que a gente analisa o que vai acontecer, que a gente vê as notícias, que a gente estuda, a situação parece que é pior. Ah, um pé de joá, olha, tem pelo menos um aqui, dois. Joá. Nossa, eles estão doces. Ah lá, o homem de abacaxi ainda tá lá. Vamos ver se nós sai negócio. Vou ser franco com vocês. Eu tinha comprado ingrediente para fazer. Acho que vai dar para fazer meio quilo de chocolate. Eu tinha comprado os ingredientes todos. E meu plano era comprar mais. Para fazer 2 quilos e distribuir presente para todo mundo, né? Mas agora, cara, já deu. O que eu comprei tá comprado. Dá para fazer meio quilo de chocolate. Qualquer dia eu faço e mostro para vocês o processo. Modéstia à parte. Meu irmão e eu fazemos uns chocolates bons, não vou mentir não. Mas a minha ideia era fazer uns melhores ainda. Top, só que não vai dar. Eu sou pobre, eu tenho que me precaver. Tá difícil para todo mundo e vai ficar mais. Olha os abacaxi, gente, que beleza. Agora é só esperar o dono. Ah, tá aqui. Pronto, fiz negócio com o moço abacaxi. 3 por 40. Deixa eu mostrar os abacaxi pro povo aqui.
Gente, olha aquele bichão. É tudo desse aqui, olha só que coisa bonita. Tá aqui na entrada pro setor industrial, para quem for de Catalão. O esquema de preço era o seguinte: 2 menor por 25, 2 grandes por 30. E 2 grandes e um não tão grande por 40. Eu ganhei 25 de Pix para comprar os abacaxi. Entrei mais 15 e tô comprando 3 abacaxi. 2 vai pro bando, né, para o almoço que vai fazer. E um eu fico com ele, porque eu adoro abacaxi. E vocês viram que os marrucos de abacaxi que são. Mas, voltando ao assunto. Então, verdade seja dita, a gente se sente mal até comprando abacaxi. Não digo chocolate. Abacaxi. Esses dias eu fui comprar um pacote de arroz extra, né? Tempo das vacas magras que vai chegar. Quer ver se eu compro fubá, quer ver se eu compro feijão. Porque é o que eu posso fazer. Eu não vou ficar rico. Não vou ficar nem classe média. Eu tenho que proteger. Adeus chocolate e integral do aluno, o gabarito forças abacaxis mesmo. Para a nossa cidade, as matrículas estão abertas e as vagas são limitadas. Uma verdura da época que tiver mais barata essa. É o que tem que ser feito. Milhões de pessoas vivem como eu, nem estou reclamando. De verdade, não estou reclamando. Milhões de pessoas vivem como eu. E milhões de pessoas gostariam de viver como eu. O mundo, gente, o mundo fora dos Insta da vida, o mundo fora dos lacradores da internet da vida, o mundo fora dos palpiteiros, o mundo fora dos digital influencers, é um lugar difícil, é um lugar duro. Não é brincadeira não, de verdade, não é brincadeira. O mundo é um lugar complicado, certo? Então a gente tem que tentar lidar com ele da melhor maneira possível. Do jeito que dá, sem perder a oportunidade, sem vacilar. É nesse sentido que eu chamo a atenção para o que está próximo de acontecer. Porque eu acredito que vai dar tudo certo. Vai ser complicado, mas eu vou conseguir passar. Se eu conseguir passar por tanta coisa, eu passo por mais isso. Agora, eu seria muito inocente se eu dissesse para vocês que vai dar certo para todo mundo. Não vai. Não vai. O encarecimento do preço dos alimentos tem consequências devastadoras para a parcela mais pobre de todas as populações. De qualquer população. Pessoas da minha classe social para baixo dependem muito do preço dos alimentos. E o preço dos alimentos não depende só do clima, que está horrível como nunca teve. O preço dos alimentos depende muito do transporte, porque a maior parte dos alimentos do mundo hoje não são produzidos localmente. Por isso que domingo, agora, eu quero finalmente fazer o meu domingo, na minha live sobre agroecologia e tal. Era para fazer domingo passado, mas aí, né, antes de ontem, aconteceram coisas, vocês sabem, e não deu. Mas agora eu espero que as coisas fiquem minimamente tranquilas e nesse domingo eu posso finalmente falar sobre o assunto. De toda forma, isto posto, não muda o fato de que a maior parte do alimento no mundo não é produzido localmente. As pessoas que estão na cidade, a não ser que seja cidade da Alemanha, da China, Coreia, Japão, Taiwan, Holanda e umas poucas mundo afora, elas não produzem seus próprios alimentos. E a maior parte da humanidade vive em cidades. Então as cidades são dependentes de alimentos produzidos fora dela, na maior parte dos países do mundo. Certo? E mais do que isso, não são nem alimentos produzidos tipo regionalmente, que vem de perto, não. O grosso da alimentação, que é claro que as pessoas comem uma carninha quando dá e comem uma verdurinha quando dá, mas a maioria da população mundial se alimenta essencialmente de amido. Inhame na África, sorgo na África subsaariana, arroz na Ásia, né, milho na maior parte da América Latina, batata na Europa e na América Andina. As pessoas se alimentam de amido. E muitas das vezes, repito, esse amido não é produzido localmente, é produzido em países terceiros.
É o arroz que é vendido, não vou nem falar produzido, o que conta é o que é vendido. É o arroz vendido pela Índia, vendido pelo Bangladesh, vendido pelo Vietnã e praticamente para por aí. E os demais países simplesmente proibiram a exportação. Para garantir, e eles estão certos, estão certíssimos. Primeiro você tem que garantir que a sua população seja alimentada. Não é todo lugar que nem o Brasil. Não, gente. No Brasil, esses filhos de uma... não estão nem aí, cara. Eles querem ganhar dinheiro. O objetivo do agronegócio não é alimentar ninguém, não. Não é alimentar bilhões, que é uma mentira, porque não alimenta. O objetivo do agronegócio é enriquecer o latifundiário. Eles estão se lixando. Eles estão se lixando se as pessoas estão comendo ou não. Eles não querem nem saber. Eles vendem para fora tudo que eles produzem. Nem fica no Brasil. Alimentamos bilhões de pessoas. Sem o agro, o Brasil para. É justamente o contrário. É o governo dos impostos que sustenta esses parasitas. São parasitas sustentados com dinheiro de imposto, que eles não pagam. A única classe, as duas únicas classes que não pagam imposto nesse país são os religiosos e os latifundiários. Por isso que a bancada da Bíblia, né, a bancada evangélica e a bancada do agronegócio, a bancada do boi e da bala, estão sempre juntas. Que elas não pagam impostos e querem continuar não pagando. Não pagam imposto, mas principalmente a bancada do boi e da bala, a bancada do agronegócio, recebe muito dinheiro de imposto. Centenas de bilhões de dinheiro do imposto vão financiar eles a juro perdido. Quer dizer, se eles não pagam juro e banco não empresta de graça, por caridade, quem paga a diferença? Adivinha, você, eu, nós pagamos para que eles não paguem. Sabe esses latifundiários riquíssimos que tem milhares de alqueires de terra? Milhões. Gente, vocês não têm noção quanto custa um trator, quanto custa uma colhedeira. É caro demais. Mas adivinha quem paga? Somos nós, subsidiado. Quem paga o subsídio? Somos nós. O agro não sustenta o Brasil. O agro é sustentado pelo Brasil. É um setor parasita da economia. Contamina o solo, contamina a água, destrói as florestas, é violento, atrasado. Ainda é sustentado por nós. É um setor parasita. Incrível, né? Olhando a TV, você não imagina isso. Vendo os jornais, vendo as revistas, vendo as propagandas, vendo os tiktokers. A impressão é que o agro leva o Brasil nas costas. Não. O agro é fome, o agro é violência, o agro é atraso. O agro é Woody Robin. Ele tira dos pobres para dar aos ricos, deixar os ricos ainda mais ricos. Esse dinheiro dos subsídios que eles recebem, esse dinheiro de juros que eles não pagam, sai todos do seu bolso, do meu bolso. A gente está pagando a farra desses parasitas. E em troca estão destruindo o meio ambiente, estão contaminando o ar com veneno, de modo que todas as brasileiras, todas sem nenhuma exceção, que vivem em região de agronegócio, quando elas amamentam os bebês ingerem junto com o leite materno pelo menos em alguns casos até 6 agrotóxicos diferentes. Certo? Em alguns casos até 6 agrotóxicos diferentes. Essa é a realidade. Não acredito que o agro é pop, não. Não acredito que o agro alimenta bilhões, não. É o contrário, ele tira comida de bilhões para alimentar carro, alimentar estrangeiro, alimentar boi, alimentar porco, alimentar galinha. Essa é a realidade. Eu não sei se vocês viram. Estava vindo e aí tinha uma senhora deitada na calçada com 2 criancinhas. Ia com 3 abacaxi. Eu ganhei o dinheiro para comprar 2 deles. Então, se eu tinha 3 e tinha 3 pessoas com nenhum, bom, ainda fiquei com 2. Tá ótimo, né? Tá ótimo. A gente tem que... Se eu tava falando agora mesmo que o Natal tava comprometido porque tinha criança palestina passando fome. Então, é uma questão de coerência, né? Mas vamos continuar. Então a realidade é que o fechamento do canal de Suez, pelas encrencas que estão acontecendo em Bab el-Mandeb, é uma notícia horrível para os Estados Unidos, péssima até a medula para o Estado de Israel, para os europeus, né, que apoiam os sionistas e essa coisa toda. Mas o mundo inteiro vai pagar por isso.
Porque à medida que a economia global se interconecta, além de aumentar a poluição, o lucro dos comerciantes, dos industriais, dos intermediários, dos financistas, você torna o planeta interdependente, diferente do que a Globo fala, do que a imprensa fala. Isso não é necessariamente bom. Porque se você não consegue produzir o seu alimento, é o caso do Brasil, incrível, né? O Brasil não consegue produzir o nosso próprio alimento. Para os mais ricos, essa discussão não faz sentido nenhum. Tipo, eles comem comida importada. Certo? A comida deles vem de fora. Se aumentar, gente, para um rico não faz diferença. Certo? Não faz diferença. Faz diferença para os que somos pobres. Se aumenta o preço do arroz, você vai ter que escolher. Comer menos arroz ou manter a quantidade de arroz e deixar de comer outra coisa. Deixar de gastar em outra coisa. É assim que funciona o orçamento das classes mais baixas. Os que estão nos andares mais acima não se toca disso. Mas essa é a realidade. Se o preço da comida sobe, ou você come menos comida, ou você deixa de consumir outras coisas. E é assim que funciona, é assim que a gente vive. Certo? Eu vejo esses cosplays de pobre, esses comunistas de sofá, e algumas vezes eles falam, eu até passei uma dificuldade, foi numa quarta-feira depois do almoço, né? Só falta eles falar assim, eu sei como é que é, sabe nada. Se em algum momento você já soube, esqueceu e faz questão de esquecer, camarada revolucionário de sofá. A vida é o que acontece enquanto você vende sonhos, certo? Enquanto você vende virtudes, enquanto você vende soluções irrealistas, é claro, são soluções irrealistas. Então, para esses caras está tudo certo, e para eles, na verdade, para muitos deles, quanto pior, melhor. Porque outra coisa interessante a respeito das pessoas passarem fome é que as massas suportam muito desaforo, muita violência. Você é razoavelmente sensato até ver o seu filho passando fome, sua mãe passando fome, seus irmãos passando fome. E aí você abandona a sensatez, abandona a vergonha, abandona a conformidade e vai fazer qualquer coisa para sustentar a si ou a quem você ama. É nesses momentos que a violência impera. É nesses momentos que a agressividade explode, que o crime campeia, que as revoluções são construídas. E no caso do Ocidente, que não podia estar num momento pior, nós falamos sobre isso na live de ontem. A Inglaterra está quebrada, a Inglaterra está numa situação patética, a Suécia não está numa situação melhor, a Alemanha está indo para o mesmo caminho, para o mesmo buraco. Nesse momento as revoluções ocorrem. Perfeito? E não tem narrativa que resolva isso. As pessoas precisam comer o básico do básico, e isso vai ficar cada vez mais difícil. Por uma série de questões, passando pelo clima, mas indiscutivelmente passando pelo fechamento das principais zonas do comércio mundial. Então se preparem.